olhos do nosso coração, nos dá revelação, tão importante a revelação da palavra e o espírito de sabedoria para cada um de nós, para nós lidarmos com as situações do dia a dia. E eu, enquanto orava durante essa semana sobre a pregação, sobre a palavra da igreja, das igrejas nesse domingo, Deus falou comigo a respeito de um versículo que está lá em Apocalipse capítulo 3, e eu vou falar sobre ele um pouquinho mais na frente, mas ele diz assim: diga para eles comprarem colírio, comprarem de mim colírio para ungir os seus olhos, para que todos possam ver claramente. Sabe, existe muito mais coisas para nós vermos nesse mundo que a gente vive, do que simplesmente nós somos capazes de captar pela nossa visão natural, pelo comprimento de onda, que a nossa visão consegue captar. Existe muito mais entre o céu e a terra do que nós podemos perceber. Por isso a nossa visão espiritual, a nossa percepção espiritual, ela é tão importante. E assim, eu quero compartilhar para vocês num texto que é bem pastoral, mas eu quero falar a respeito do alerta de Jesus a uma igreja em especial, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Quando nós paramos para pensar um pouquinho a respeito daquelas 7 igrejas, de Apocalipse 2 e Apocalipse 3, Éfeso, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, enfim, cada uma dessas igrejas, ela representa profeticamente uma igreja da era, desde o tempo de Jesus até hoje, e 4 dessas igrejas ainda estão presentes aqui, não as igrejas originais, elas eram lá na Turquia e hoje elas são ruínas, mas elas são representatividades proféticas de igrejas que estão aqui. E a igreja contemporânea, a igreja do nosso tempo, ela é Laodiceia. E contra a igreja de Laodiceia, Jesus ele tem graves críticas por causa da sua postura e por causa da sua conduta. E nós precisamos nos aperceber disso e entender que nós somos igreja também. E do ponto de vista devocional, nós podemos sim e devemos pegar os ensinamentos que Jesus fez àquelas igrejas e comparar com a nossa atitude como igreja. E eu não estou falando aqui necessariamente da igreja corporativa, mas de cada um de nós como igreja, se nós estamos nos encaixando ou não nessas características das quais Jesus, o próprio Jesus, fala para João, e João transcreve na carta do Apocalipse. Então, é importante a gente perceber isso. Laodiceia, ela é uma igreja, assim, uma boa igreja, uma igreja grande, uma igreja com certo poder, com uma certa representatividade. Mas para essa igreja, Jesus tinha uma advertência, uma série de advertências bastante contundentes. Vamos à palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz assim: eu corrijo e disciplino. Quem completa? Quem é amado do Senhor Jesus aqui? Quem é profundamente amado do Senhor Jesus? Pois o que Jesus está dizendo é: eu corrijo e disciplino todo aquele a quem eu amo. Se você é amado de Deus, se você é amado de Jesus, de alguma forma você está sujeito à disciplina dele. Assim como o pai disciplina o filho, e não o disciplina porque o odeia, porque tem raiva dele, porque está irado com ele, mas o disciplina porque o ama, quer corrigir a rota, corrigir o caminho, acertar o futuro. Assim também Deus faz conosco. Ele faz isso conosco individualmente, e ele faz isso conosco como igreja, corporativamente. E Jesus continua, ele diz assim: então eu corrijo e amo a todo aquele a quem eu corrijo e disciplino a todo aquele a quem eu amo. Portanto, ele diz para a igreja: abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Ele faz aqui 2 observações claras, nós vamos falar um pouquinho a respeito delas. A advertência de Jesus para a igreja do nosso tempo, para a igreja contemporânea, porque a igreja de Laodiceia é a igreja que vai ver a volta de Jesus. E eu estou aqui na expectativa, na esperança de que ele vai voltar para a nossa geração. Mas essa igreja, ela manifesta essas características, e essas características são marcantes porque elas vêm exatamente dizem respeito à indiferença, diga indiferença, e também falta de entusiasmo,
falta de entusiasmo com as coisas de Deus, falta de entusiasmo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o ministério da igreja, com a nossa própria vida cristã. E assim Jesus ele nos disciplina, ele está corrigindo a nossa rota, e nesse caso em especial ele chama a atenção do pastor da igreja. Ele diz: é uma carta que eu envio ao anjo da igreja, porque a responsabilidade do pastor é ensinar a palavra. Repete: ensinar a palavra. Eu não sei se você sabe, mas todo pastor, um dia, ele vai dar conta das suas ovelhas. Então, um dia eu vou ter que chegar diante do tribunal de Cristo, mas você também vai. Mas faz parte do processo, do meu processo, dar conta da sua vida. Eu espero ser aprovado. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu não vou dar conta das suas escolhas. O que eu tenho que dar conta é do ensino que eu dou. Por quê? Porque a decisão daquilo que você faz, isso compete única e exclusivamente a você. E o que compete a mim? Ensinar. Ensinar corretamente, de acordo com o padrão bíblico. Por isso, não dá para dizer que todas as igrejas são iguais. Mas é preciso então tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação da palavra de Deus. Então a minha responsabilidade é ensinar. E eu estou lhe dizendo nessa noite, porque o Senhor Jesus falou isso para mim, na pessoa do Espírito Santo, que nós não podemos ser Laodiceia. Eu passei algumas madrugadas orando a Deus, dizendo para Ele: eu não quero ser pastor de Laodiceia. Vou ser pastor de Betel. Pois é, profeticamente eu não quero ser pastor de Laodiceia. Eu não quero ver as características de Laodiceia dentro dessa igreja, dentro das nossas igrejas. Então é preciso que a gente fique atento a isso. Esse é o ensino. Agora cabe a cada um de nós perceber, prestar atenção, meditar, refletir em cima da palavra de Jesus e ver a quantas anda a nossa caminhada dentro do nosso processo do Evangelho, do nosso processo de crente. Então, algumas características dessa igreja, nós precisamos perceber se de fato somos semelhantes a ela. A igreja de Laodiceia é conhecida como uma igreja morna, sabe? A característica dela era mornidão espiritual. Então ela foi condenada exatamente pela sua falta de fervor e pela sua falta de compromisso, e Jesus a condenou por isso. Repete comigo assim: o perigo da indiferença. Então esse de fato é um grande perigo. Então Jesus lida com essa igreja de uma forma muito clara. Ela diz assim: as suas atitudes estão causando náusea em mim, estão me deixando enjoado, a sua indiferença está me deixando enjoado, a sua falta de entusiasmo, de alegria está me deixando enjoado, e é preciso que a gente fique apercebido disso. O capítulo 3, versículo 15 diz assim, Jesus diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavra dura! Então esse é o perigo dessa igreja, de uma igreja indiferente e uma igreja sem compromisso, uma igreja que não é entusiasmada. Ela fica ali, não está tudo bem, tudo faz, ok, na mornidão, levando em banho-maria, do jeito que dá. E existem algumas características que a gente precisa prestar atenção. Às vezes a nossa conduta é uma conduta do tanto faz, tanto fez, de dar com os ombros, não está se importando de fato muito com aquilo, está mais preocupado com outras coisas. Então é a igreja que coloca na balança para ver o que tem mais valor para ela em determinado momento. Olha, eu quero dizer que isso não é o discurso. O discurso é sempre um discurso bonito de fé. Ainda mais quando é crente há algum tempo e você vai conversar com a pessoa, ela tem um discurso maravilhoso, mas eu não estou falando de discurso. E se nós voltarmos lá no começo do versículo, o Senhor Jesus diz assim: eu conheço, versículo 15, eu conheço as suas obras. Porque uma coisa muito normal, o crente gosta muito desse argumento, né? O Senhor sabe o meu coração. Quem já usou esse argumento? Não precisa dizer quem já usou esse argumento. O Senhor conhece o meu coração. Conhece de fato muito bem. Mas o que Ele está vendo na sua vida são as suas obras. Porque a sua atitude reflete aquilo que você tem no seu coração. E o Senhor está avaliando as suas atitudes, as suas obras. E quando Ele fala especificamente para Laodiceia, Ele está dizendo: olha, as suas obras não são boas, você é morno, você não é entusiasta, você não é quente, você também não é frio.
Você está aí no tanto faz, tanto fez, sabe? Dá com os ombros, coloca na balança entre o prazer carnal e a presença de Deus no culto, sabe? Prefere salgadinho, refrigerante na companhia de ímpios do que a comunhão com Cristo e com o seu corpo na igreja. Nos dias, por exemplo, nos dias de domingo, hoje é dia do Senhor, hoje não é dia de fazer outra coisa a não ser descansar, curtir a família e adorar a Deus. É para isso que serve, o domingo foi feito para isso. E a gente precisa compreender esse tipo de situação, e a gente precisa colocar na balança se nós estamos fazendo isso de maneira coerente. Sabe, a igreja que negocia esse dia com festa, com futebol, com viagem, até mesmo com trabalho, isso denota uma indiferença com relação a Deus. Se eu vou falar de trabalho, mas eu tenho que trabalhar, salvo aquelas pessoas que de fato trabalham em regime de plantão, que é área de saúde, que é bombeiro, que é policial, ou que é motorista de ônibus, essas coisas que não tem como. Entenda, é o Senhor que te sustenta, e é preciso que eu confie nele, eu não posso ser indiferente a isso. Eu preciso entender que esse dia é o dia do Senhor e eu preciso consagrar a Ele. Afinal de contas, você é profundamente amado. O preço pago por você é algo extraordinário. No curso de verão eu vou falar sobre isso. Quando a gente pensa em 2 Coríntios 5, versículo 21, ele diz ali, porque Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, ou seja, ele pegou o meu pecado e colocou sobre Jesus, e pegou a justiça de Jesus e colocou sobre mim, e disse assim, agora eu estou declarando você justo por causa da fé. Jesus levou o seu pecado, você levou a justiça dele. Isso é graça. Mas no versículo 1 do capítulo 6, que é a sequência do texto, ele diz assim, Paulo diz assim, agora preste atenção, não recebam a graça de Deus de maneira negligente, não receba a graça de Deus de maneira vã. Então é preciso que a gente tome cuidado com tudo aquilo que o Senhor nos deu, com todo amor, com todo favor, com toda a bênção, com toda a segurança, com toda a proteção, com todas as coisas boas que nós temos nele, a vida abundante que ele nos deu. Então é preciso que eu retribua isso para ele de alguma forma. Como? Não com indiferença, diga indiferença não. Sabe? E não vem com esse discurso piegas de que Deus conhece o meu coração, porque isso vai se voltar contra você. Porque de fato ele conhece o seu coração, mas ele vai julgar as suas obras, aquilo que você tem feito, o fruto que você tem dado. Se você tem sido um entusiasta, se você vem para o culto porque vem, e às vezes nem vem, ou vem para adorar de fato ao Senhor, ou vem para cultuar, para receber, com expectativa da mensagem, para trazer o seu pedido e colocar ali, sabe, para trazer e dar de fato honra ao Senhor. Então é uma igreja que não coloca, a igreja de Laodiceia é uma igreja que não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro. E a grande pergunta é, em que lugar na nossa vida está a presença de Deus, a glória de Deus e o reino de Deus? Sabe, Lucas capítulo 1, versículo 12, Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então às vezes nós estamos muito mais sensíveis à iniquidade do mundo do que à presença de Deus, porque quando nós estamos expostos à luz de Cristo, a iniquidade não vai nos atingir. Os pensamentos mundanos e naturais não vão nos atingir, nós estamos cobertos e protegidos, o nosso coração está aquecido, a graça do Senhor está borbulhando, Deus está fazendo algo extraordinário na nossa vida. Oh meu Deus, abre os olhos do nosso coração, vamos comprar colírio nessa noite de domingo, e vamos receber da parte do Senhor essa verdade. Repete assim, o perigo da independência. Esse é um outro perigo. O primeiro é a indiferença, o tanto faz, sabe? O segundo é a independência. Esse é o segundo grande perigo. Crentes que acham que não precisam igrejar, que tanto faz, se for, se não for, se vai participar da célula ou se não vai, se vão se submeter ao pastoreio ou não, que não conseguem participar da comunhão da igreja, sabe? Estão fazendo, na verdade, rejeitar Cristo. Você não pode separar Cristo da igreja, porque Jesus, ele é a cabeça da igreja, e não existe Cristo mutilado. Então se você rejeita a igreja, você rejeita Cristo. Não tem como, as coisas andam juntas, é assim que funciona. Então a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de acerto, é um lugar de quebrar arestas, é um lugar de cura, é casa de restauração. Então nós precisamos entender isso, e não adquirimos uma postura independente. Mas hoje, no nosso dia, essa postura independente é muito grande. Por quê? Porque existem muitas vozes.
Existem muitas vozes, existem muitos pastores, muitos coaches, muitos influencers digitais por aí, falando, dizendo, explicando. Alguns até são pastores, mas pastores que não têm rebanho, não têm compromisso com a sua vida, vão colocar lá o que quiser, entendeu? A ideia que eles têm, mas isso não necessariamente diz respeito a você, e não tem um compromisso, não sabe o que está acontecendo, nunca foi na sua casa, nunca visitou você, nunca te deu um abraço, nunca apertou sua mão, nunca levou você para o encontro. Cuidado com aquilo que você ouve, para que você não pense que está sendo independente e não precise mais da convivência de uma igreja local. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz assim: você diz, Jesus falando para a igreja, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E Jesus diz assim: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Esse estou rico que ele fala a respeito da igreja, é claro que não é um sentido literal, financeiro, mas são pessoas que se acham que estão satisfeitas com aquilo que têm e acreditam que não precisam de mais nada. Estão satisfeitos com as suas vidas, está tudo muito bem, família está boa, está bem a vida de solteiro, está bem a vida que está levando, não quer um compromisso, não quero estar diante de Deus, não quero compromisso com a igreja, porque não quero que ninguém fique me ligando, me mandando mensagem, não quero fazer parte de grupo de comunhão, e acha que está tudo bem, e isso é um perigo. A pessoa acha que está tudo certo, que está rica, mas o que Jesus está dizendo é que na verdade existe uma miséria, uma miserabilidade aí. Não existe vida de Deus na vida dessa pessoa. E ninguém consegue desenvolver uma vida cristã sadia sem a presença do Espírito Santo e da comunhão dos irmãos. A igreja é a comunhão, é a forma de Deus cuidar das suas ovelhas. Então esse modelo de igreja é uma igreja mental, é uma igreja intelectual, é uma igreja racional, questionadora muitas das vezes do ministério. Então é muito comum, nas entrelinhas, nos bastidores da igreja, o fermento dizer: mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas por que não concorda? Não concordo porque não gosto de fulano, porque não acho que fulano é uma boa pessoa, não é simpático. Não concorda? Não concordo porque não concordo, mas o fato é que eu não concordo. E assim essas coisas se disseminam no meio da igreja, de uma igreja intelectual, racional, que não entende o mover de Deus da fé. Diga fé. Sabe, a principal característica de um pastor, olha a exposição, é a fé, porque a Bíblia diz: você precisa imitar a fé do seu pastor. Eu penso nisso todo dia, porque é uma responsabilidade. Agora, se Deus espera de mim que eu pastoreie, que lidere uma igreja pela fé, Ele também espera que você cuide da sua vida da mesma maneira. Então a intelectualidade, a racionalidade, ela tem o seu lugar, a ciência tem o seu lugar, mas o lugar da fé, o lugar do conhecimento de Deus, ele é irrefutável, ele é inatingível e nada pode chegar lá. Diz amém? Então assim, ok, o advogado, o médico, o doutor, o contador, o engenheiro, seja lá quem for, mas entende, existe uma palavra da parte de Deus que é a fé. Por falar em fé, as nossas crianças estão suando lá em cima, e eu preciso comprar um ar-condicionado ali para aquela sala. Esse ar-condicionado precisa ser um split de 18 mil BTUs pelo menos, e eu olhei o preço, custa mais ou menos R$3.500, e nós vamos comprar esse ar-condicionado. Quem diz amém? A boa notícia é que o dinheiro já nós temos, ele está exatamente no seu bolso. E nós vamos fazer uma oferta para comprar aquele ar-condicionado. Quem tem filho e neto aqui estão suando lá em cima, as professoras estão suando lá em cima, a gente até suporta o ventão aqui, mas as nossas crianças não, amém? Agora isso é um passo de fé, nós temos um monte de coisa para acertar, um monte de coisa para pagar. O tesoureiro já fica olhando para mim torto, porque assim, mais uma campanha e eu tenho que pagar luz, salário, paga aluguel, sabe? A igreja, ela precisa de fé. Eu trago um motociclista na frente para orar, porque eu creio que Deus vai prometer. Qual é a razão disso? Não tem razão, tem fé. Entenda, nós somos crentes, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. O ministério vai comprar 2 sítios o ano que vem. Nem vou dizer que o dinheiro está no seu bolso. Dá quase para fazer uma oferta, né? Se for 100 mil a entrada que a gente precisa, 1, 2, 3, 4, 5, você vai dar quase 1.000 para cada um, fica fácil, né? Oh, coisa linda, né?
Ora, que oferta faz? Coisa linda. Sabe, é fé. Eu estou falando para vocês isso porque é o princípio da fé. É o princípio de levantar as mãos aqui, orar e não ter barricada nesse barro. Qual é a razão disso? Isso não tem razão. Ah, foi o governador. Foi. Tá achando? Acredita? Sabe, existe um poder sobrenatural, a fé que move o coração de Deus a nosso favor. Então nós não podemos ser uma igreja independente, nem uma igreja indiferente. Nós precisamos ser entusiastas disso. Às vezes a gente olha para a nossa vida e vê que nós estamos de fato, somos pobres e a gente não está conseguindo alcançar aquilo que a gente esperava e desanima. Esse desânimo não faz parte da sua vida. Jesus não quer que você seja morto, quer que você seja quente. Mexe com quem está do seu lado, diga assim: deixa essa chama aquecer você. Isso, deixa essa chama aquecer você. Muitas igrejas hoje, elas têm mecanismos, muitos mecanismos, são bons os mecanismos. Uma boa recepção, uma boa secretaria, cadeiras muito confortáveis, um ar-condicionado muito bom, boa música, um ambiente bastante confortável, muito marketing, né? Mas, às vezes, tudo isso, se não tiver Deus, não adianta. Então nós precisamos ser uma igreja entusiasta. E o que atrai Deus para a igreja, acredita em mim, não são cadeiras, ar-condicionado, boa música, nem iluminação, nem nada disso. O que atrai Deus para a igreja, o Espírito para a igreja é você. Ele vem aqui por sua causa. Primeiro porque ele habita em você, depois porque ele adora participar da alegria, da comunhão, da unção, do louvor e da adoração dos crentes. Os anjos vêm para cá. Por quê? Porque a adoração ao nome de Jesus é proclamada. É isso que aquece uma igreja e nós não podemos perder. Por isso é importante ter os olhos do nosso coração sempre abertos. Quase que eu derrubo o microfone. Os olhos do nosso coração precisam estar sempre com colírio, para nós olharmos para Jesus e não para a circunstância. Quando você olha para o problema, você desanima, você acaba ficando indiferente. Não adianta ser crente, eu não consigo fugir desse pecado, eu não consigo fugir desse vício. Mas quando você olha para Cristo, Ele é o Evangelho de Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação é uma salvação completa, salvação do inferno, mas também é vida nova, paz, alegria e unção no Espírito Santo. Então assim, Jesus olha para aquela igreja e diz que ela era miserável nos seus valores, digna de compaixão nas suas atitudes, pobre na vida de Deus, cega porque não consegue perceber a sua real situação e continua achando que está tudo bem. E vai mais, ele diz nua, porque na verdade a sua nudez, a sua vergonha está exposta e ela não consegue perceber. Às vezes a nossa vida está exposta para todo mundo e a gente acha que está tudo bem. Então a direção de Deus para nós é que nós tenhamos os nossos olhos em Jesus. Em Jesus, Ele é a resposta, sabe? Ele não se omite, Ele não se esconde. Lá no livro de João, no capítulo 15, versículos 4 e seguintes, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim, vamos ler juntos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Logo, o inverso é verdadeiro. Com Ele nós podemos fazer todas as coisas. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: tudo é possível àquele que crê. Como ser indiferente? Como não estar entusiasmado com isso? Eu saio de casa entusiasmado para pregar todo dia, para viver todo dia, para ver as coisas acontecerem todo dia. Essa coisa de internet é muito interessante. Eu vou entrar aqui nas advertências de Jesus, porque a gente vê opinião bonita de tudo quanto é lado, cada um fala da sua experiência. Eu estava aconselhando uma pessoa nesse fim de semana, foi ontem eu acho, eu estava dizendo para ela, sabe, nós não podemos criar doutrinas em cima da nossa experiência, porque a experiência que nós temos com Deus, ela é pessoal, mas as doutrinas, a teologia, ela é bíblica. E as experiências são pessoais.
Então, porque você teve uma experiência, não significa dizer que o fulano vai ter a mesma experiência que você. Mas se existe uma promessa de Deus na palavra, aí sim, ele pode crer de que da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer aqui. E eu estava dizendo isso para ela, porque assim, muita coisa é colocada nas redes sociais, e isso é bom e é ruim, porque às vezes gera uma igreja indiferente, gera uma igreja que perde o entusiasmo, e fica olhando a mídia da igreja, o marketing das igrejas, e tem igrejas que têm histórias mirabolantes para contar, mas nem sempre aquelas coisas são de fato. Enfim, as narrativas da vida, e você precisa não ficar vivendo da experiência dos outros, mas você precisa ter a sua experiência com Deus, experimentar Ele, a presença dEle, a glória dEle, a unção do Espírito Santo na sua vida. Eu sou de área médica, vocês sabem disso, e eu leio, aparece para mim, né, o algoritmo manda para mim quando eu estou lá olhando, e eu vi uma coisa, entre outras tolas, que eu achei muito interessante. Um neurocirurgião importante, ele estava dando testemunho, e ele dizendo assim, Deus e ciência não tem nada a ver, absolutamente não tem nada a ver. Nós estamos falando do neurocirurgião, o trabalho dele, a rotina dele, enquanto a sua rotina é vender um produto, é negociar alguma coisa, ou sei lá, a rotina dele é abrir cérebro e mexer no que está lá dentro. É a rotina dele, é o dia a dia. E ele estava contando, de fato, religião e ciência não tem nada a ver. Porque ciência, não sei se você sabe, mas o que se chama de conhecimento científico, para se tornar um conhecimento científico, ele tem que ser provado. Ele tem que ser repetido em laboratório, ou precisa ser observado na sua totalidade, muitas vezes, ser catalogado, escrito, narrado e repetido, e aí ele é um conhecimento científico. Fora isso, não é considerado ciência. Por isso eu digo para vocês que a fé, diga comigo, a fé transcende a ciência. Como assim? Simples. Teoria da evolução. Por que não é uma ciência? Embora ensinem por aí como sendo. Porque não foi provado, não foi observado, nunca ninguém viu um macaco virar uma pessoa, nunca foi reproduzido em laboratório, logo é uma teoria. Não é uma ciência. Então não acredite no que dizem por aí, né? Não é uma ciência, porque não foi provado. E quando a gente para ouvir, eu parei para ler a expectativa dele, e dizia assim, de fato não tem nada a ver. Quando eu abro um cérebro, ele contava a experiência dele, e ele abriu um cérebro de uma pessoa que a expectativa de sobrevivência era praticamente nenhuma, e ele tinha que fazer uma determinada intervenção ali, e quando ele ia fazer, porque a ciência diz isso, é o que estava nos livros científicos, nos estudos de outros médicos, enfim, vocês devem me compreender nisso, e ele tinha um roteiro de procedimento, e naquela hora o Espírito Santo falou com ele, diga, não faça isso, porque se você fizer, ele vai morrer. E ele parou no procedimento. E pensou, e disse, Senhor, pensamento, né? Me ajuda, lá no meio daquela sala, e teve uma outra direção. E a pessoa foi curada. O procedimento cirúrgico foi um sucesso, fechou, tal, trabalhou, e as pessoas começaram a perguntar, mas o que você fez, os auxiliares? Isso não é o procedimento. Ele falou, não posso explicar, mas é uma direção, foi algo que aconteceu, eu não queria falar, que Deus me deu, e aquela pessoa foi curada. Onde a ciência falha, a fé transcende a ciência. Eu sou um profissional de ciência, mas eu acredito muito mais na fé, e acredito que Deus usa a ciência para curar, mas nós não podemos negligenciar aquilo que é a obra de Deus e o transcender de Deus. Esse mesmo médico estava contando, ele contou muitas experiências. Uma outra, ele dizia assim, ele estava atendendo no trauma uma pessoa, e a pessoa morreu, veio a óbito. Só vou contar mais essa, por causa do tempo, e a pessoa veio a óbito, e ele foi dar notícia para a família, e a família pediu para entrar, para ver o corpo do ente querido que havia falecido, e assim, ele dizia, inexplicavelmente, quando a família segurou nas mãos do cadáver, o cara voltou, a pessoa voltou, viveu de novo. E ele diz, a ciência não tem nada a ver com a fé. Aonde a ciência bate no topo, a fé transcende. Quantos creem em mim? Diga amém. Como pode haver uma igreja indiferente? Às vezes a única fé que a gente acha que existe é a fé do conforto. Porque se eu estou doente, eu estou doente. Se a ciência me curar, me curou. Se não curar, eu sei que eu vou ser recebido no céu. E vai.
sem dúvida vai. Mas a fé de Deus transcende. Jesus, ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Não tem como nós sermos indiferentes a isso. Não tem como nós aceitarmos outra coisa. Uma igreja indiferente e independente, uma igreja natural, não responde, não atende ao coração de Deus. Nós não somos Laodiceia, nós somos Filadélfia. Essa igreja é Betel, é cheia da unção, do poder e da graça, é cheia de fé, é cheia de alegria, é que ora e o milagre acontece, vidas são transformadas, a sua vida é transformada. Alguém pode dizer: seu casamento acabou, e talvez tenha pessoas aqui que já tenham ouvido isso, não tem jeito, mas teve. Por quê? Porque a fé transcende, o poder de Deus transcende. Não podemos ser indiferentes, precisamos ser entusiastas. Quantos estão entusiasmados com o Senhor? Me permita que esse mover chegue na sua vida. Nós temos que plantar novas sementes e recomeçar em 2026 com novas sementes, para que a nossa família, para que a nossa vida, para que a nossa profissão, os nossos negócios, enfim, tudo que diz respeito a nós, o nosso ministério, possa crescer e prosperar. Sabe, Jesus, ele tem 3 advertências contra essa igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz assim: dou-lhes esse conselho, não é meu, tá? É de Jesus. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Ele diz mais: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, vergonhosa nudez. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. Então ele está fazendo comparações e está dizendo que existe solução para essa indiferença. Existe uma resposta da parte de Deus. Mas assim, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou explicar bastante sobre isso no curso de verão. A salvação, ela é de graça. É de graça. Pela graça sois por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, quando diz respeito à nossa vida cristã, aquilo que eu faço com a graça de Deus, isso tem um preço. A verdadeira riqueza que ele diz aqui, compre, ele usa ali a palavra compre. Ele colocou lá o verbo, no imperativo, compre. Compre de mim ouro refinado. Depois ele diz: compre de mim vestes brancas. E depois ele diz: compre de mim colírio. Calma, nós não vamos vender roupa, nem colírio ungido, nem ouro fino aqui. O que Jesus está querendo dizer é que a salvação é de graça. Você é recebido, é bem-vindo, você é salvo. Nada pode tirar você das mãos do Pai, se você creu em Jesus. Agora você precisa ter riquezas espirituais, e essa necessita de algum esforço. Necessita comprar, necessita se esforçar para que isso aconteça. Preste atenção: ouro refinado no fogo, não está falando aqui de riquezas materiais, mas são os valores do mundo que nós precisamos tirar e receber a verdadeira riqueza. Quem quer saber qual é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é a unção do Espírito. Sabe, quando você vai ler lá no livro de Mateus, no capítulo 25, que tem lá a parábola das bodas, diz que tinham virgens, 5 virgens nécias e 5 virgens sábias. Todas eram virgens, todas dormiram, e todas elas tinham lâmpadas com azeite para iluminar, porque o noivo estava chegando. Mas o noivo demorou, e quando elas foram entrar, algumas delas não tinham azeite suficiente, e ficaram pedindo para as outras: me dá um pouco do seu azeite. E elas disseram: não, vai lá comprar. Vai lá fazer o quê? Comprar, para que não falte, nem para mim, nem para você. Então a verdadeira riqueza, repete comigo: a verdadeira riqueza é a unção do Espírito Santo. Agora ela tem um custo. Que custo é esse? Eu vou dizer para você que custo é esse. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. O preço é um esforço em conhecer a Deus. O indiferente não conhece, só está preocupado com os seus valores e com aquilo que é bom para si mesmo. Agora, conhecer a Deus é conhecer o coração de Deus. Jesus, ele disse assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Se você olhar para Cristo, você é salvo. Conhecer Jesus, você conhecer Jesus, lhe garante a salvação. Você conhece o nome, você conhece o Salvador.
Agora, lá no último dia, quando todos nós fomos comparecer diante do tribunal de Cristo, calma, o tribunal de Cristo não é para condenação, é para prêmio. Então alguns serão premiados, recompensados, e outros serão disciplinados. É o tribunal de Cristo. Ele vai dizer, ele disse assim: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, Senhor, nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Mas como Jesus não conhece ele, se ele é salvo? Jesus está olhando para as obras, sabe? Isso não são obras boas, dependendo daquilo que está dentro do coração do homem. Então é preciso que nós tenhamos a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é conhecer o coração de Jesus e permitir que Ele conheça o nosso coração. No Salmo 139, 23 e 24, Davi teve uma revelação extraordinária, quando ele fez a oração assim: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Permita que o Senhor sonde o seu coração, para que você possa de fato desenvolver na sua vida e buscar a verdadeira riqueza, que é a unção do Espírito Santo na sua vida, para que a sua vasilha tenha óleo sobrando. Diga: sobrando. O segundo conselho, ele diz assim: compre roupas novas para cobrir a sua nudez. Sabe, Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele percebeu é que estava nu. Então ele pegou folhas de figueira e costurou lá do jeito dele para tapar os seus órgãos genitais. Deus olhou para aquilo e disse: não está bom, a sua vergonha está exposta. E o que Deus fez? Ele matou um cordeiro. Era preciso que o cordeiro morresse, que o sangue fosse derramado, e aí ele preparou roupas para cobrir a nudez e a vergonha de Adão. Eu quero dizer para você que a mesma coisa acontece com você quando você recebe Cristo como seu Salvador. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz assim: porque todos vocês... Alguém aqui já recebeu a Jesus como Salvador? Todos vocês que receberam a Jesus como Salvador, que foram batizados em Cristo, de Cristo se... Não ouvi, de Cristo se... Você é vestido de Cristo, você é revestido de Cristo. A sua culpa e a sua vergonha, ela é coberta, porque você se revestiu de Cristo. Agora existe uma veste superior. Diz amém? Eu não sei se você já recebeu um convite desse. Às vezes as pessoas são convidadas e no convite está dizendo assim: traje esporte fino, traje de gala. Ou seja, não é para ir de bermuda e de chinelo, porque as pessoas acham o máximo isso. Então já está explicando ali, porque se for de bermuda e de chinelo, não vai entrar na festa. Ponto. Né? Não quero falar de bermuda e de chinelo aqui, porque alguns conhecem a minha opinião sobre isso. Eu quero dizer para você, eu não vou nem dar a minha opinião, eu quero só mostrar para você. Bota lá Apocalipse capítulo 19, versículos de 7 a 9. Olha só que coisa interessante. Apocalipse, vamos lá. Regozijemo-nos, ponto de exclamação. Vamos nos alegrar, dar-lhe glória, pois chegou a hora do Cordeiro, e a sua noiva já se... Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. E ele está dizendo aqui: a sua noiva já se aprontou, ela já se vestiu. Vamos continuar. 8. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Se revestir de Cristo são as vestes de salvação. Lá na frente, para entrar na festa do banquete, você tem que estar vestido com linho fino e puro, que são as suas obras que vão acompanhar você naquele dia. Então a igreja, ela precisa entender que não está bom. Às vezes a gente acha que está tudo perfeito, que nós estamos muito bem vestidos, mas não estamos. Sabe, Deus não leva em conta os nossos pecados, mas todo mundo está vendo a sua nudez e a sua vergonha. E quando chegar lá, você vai precisar estar revestido não apenas de Cristo da salvação, você precisa ter as vestes nupciais. Não dá para chegar lá de chinelo, de bermuda, com a camisa do seu time de futebol, ou do seu partido político, ou seja lá do que for.
sabe, não resolve. Você precisa estar vestido com obras de justiça, com as obras de justiça que Deus requer de você. Então, e o anjo me disse: escreva, felizes, diga felizes, os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. O que significa isso? Significa que nós precisamos, irmão, o que nós estamos fazendo com a graça e com o favor de Deus? Usando a graça de Deus como desculpa para poder continuar vivendo uma vida negligente, indiferente. Eu não estou falando nem de pecado, eu estou falando de uma vida negligente e indiferente com relação a Deus. Ou será que nós estamos de fato tendo uma vida entusiasmada, na expectativa de que coisas grandes vão acontecer? Não apenas no canto, coisas estão por vir, mas mais do que isso, algo acontecendo de fato na sua vida. Lembrar do passado, de onde você veio, aonde você está, da situação que você viveu, daquilo que Deus já fez em você. Fique entusiasmado com isso, não indiferente, não morno, mas quente, aquecido, vibrante, entusiasmando outras pessoas. Essa é a igreja. E Laodiceia não era assim. Por isso Jesus disse assim: você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Não é tolerável. Jesus quer sentir o seu sabor, diga sabor. Por fim, o terceiro conselho é colírio para que você possa enxergar. O grande problema dessa igreja, desses irmãos, é que eles achavam, como eu já disse, que tudo estava normal, tudo era aceitável e até fundamental. É assim que tem que ser. E eles não conseguiam perceber, não conseguiam ver nem a sua pobreza, nem a sua nudez exposta. E o que Jesus diz? Jesus diz que era preciso que eles comprassem colírio para ungir os seus olhos, para que eles pudessem ver claramente. Existia um véu que estava cegando aquela igreja. Esse véu, ele é anticristo. É um véu que não permite que nós olhemos para Jesus e vemos e percebamos nele, vemos nele a bênção sobre a nossa vida, a glória de Deus se manifestando sobre nós. Quem somos nós? Que tipo de igreja nós queremos ser? Quem é que está nos ensinando? Quem é que está nos dirigindo? Quem é que está nos influenciando? Essa é a questão. Porque quem crê certo, vive certo. Mas quem crê errado, vive errado. Mateus capítulo 15, versículo 14 diz assim: esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. O pastor, como eu disse para vocês, ele tem a responsabilidade sobre as ovelhas, inclusive de dar conta delas. Mas as ovelhas precisam ouvir os conselhos, ouvir a voz do seu pastor, dos seus líderes. Eu disse isso de manhã, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu comecei a pregar às 8h10, tá, Léo? O cara pode arbitrar a hora, né? Eu tenho a netinha, coisa fofa. A avó dela gosta de corrigir, e eu gosto de fazer vontade. Ela aprendeu, eu ensinei ela a mexer no controle remoto, a ligar e desligar o ventilador e ligar e desligar a luz. E ela chega lá em casa, doida atrás do controle remoto, para ficar com o dedinho dela, tic, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E ela fica, me dá! E a menina fala, não! Ela não sabe falar nada, mas não sabe. Não! E vira. E o vovô acha graça daquilo. Acha graça. Porque ela é uma criança. Amanhã ou depois ela vai fazer a primeira pirraça dela. E aí ela vai entender que o vovô não gosta de pirraça e não tolera a pirraça. Por que eu estou dizendo isso? Porque na igreja, todos nós fazemos parte de uma família onde Deus é o nosso Pai. E aqui é casa de restauração. E nós somos irmãos. Somos o quê? Irmãos. Eu não tenho experiência com irmão. Não tenho. Mas tenho experiência de ver os irmãos da minha mulher, dessa coisa linda que está aqui. Meu amor. Complicado, seus irmãos, né? Irmão não gosta de ser corrigido por irmão. E às vezes na igreja, a gente tem a mania de ficar julgando o irmão e querendo corrigir o irmão.
Apesar de na nossa cultura não ser legal ser reconhecido como X9, se o irmão está fazendo alguma coisa errada, conta para o pai. Quem é o pai espiritual? É o pastor, é o líder. Deixa o pastor fazer a correção. Não se mete nisso não. Porque isso causa desentendimento do crente. A gente precisa entender isso. Às vezes você está vendo que o seu irmão está nu, está exposto na vergonha dele. Se você quer ajudar ele, cobre a vergonha. Não ajuda a expor mais não. Cobre a vergonha, né? E vai chamar o pai. Vai dizer, olha lá, ajuda ele, faz alguma coisa. Porque o pai ele precisa ser ouvido. Então se o irmão ele cai na sarjeta e ele é um novo crente, ele é amado, profundamente amado. E eu vou receber ele aqui, vou abraçar ele, vou dizer, você é profundamente amado. Deus te ama, Deus te abençoa. Você não precisa viver mais debaixo dessa miséria. Seja qual for o problema que aconteceu, que levou você a essa situação de sarjeta, eu quero dizer que Deus continua amando você profundamente, e eu também vou abraçar ele. Por quê? Porque ele é como a minha neta. Ele é só uma criança. E às vezes nós somos crentes mais velhos e a gente acha que todo mundo tem o nosso nível de maturidade, e não tem. Criança a gente abraça e depois corrige. Agora se o pastor Jefinho cai na sarjeta e volta para cá, ele não é mais uma criança espiritual, ele é um pai espiritual. Eu vou abraçar ele do mesmo jeito e vou dizer, você é muito amado, profundamente amado, grandemente abençoado, Deus te favoreceu na vida, você está agindo mal, esse comportamento não condiz com alguém da sua posição, porque quem muito é dado, muito é cobrado, mas continua sendo amado. Então nós precisamos compreender isso na nossa vida. Deus disciplina aquele que ama, e Deus é aquele que sonda coração e mente, e no final Ele quer ver obras da nossa parte. Essas obras não vão salvá-lo do inferno, nem levá-lo para o céu, mas vão dar prêmio e galardão para você. A promessa de Deus é que nós vamos reinar em vida sobre as circunstâncias aqui, e vamos reinar com Ele um dia lá no céu, lá no reino, sabe? Essa é a promessa. Mas agora a gente precisa o quê? Deixar de ser uma igreja morna, indiferente, ser uma igreja entusiasta, sabe? Comprar a verdadeira riqueza, buscar a unção, sabe? Buscar a unção, buscar vestes nupciais. Você já está vestido, revestido de Cristo, você já é salvo. Se você não é, hoje é o dia de você se vestir de Jesus, recebê-lo como seu Salvador e vestir a sua primeira vestimenta, e depois você vai correr atrás da outra, porque Deus tem vestes nupciais para você. Você é convidado para as bodas do Cordeiro, para o casamento, mas lá não vai entrar vestido de qualquer jeito. Então precisa de colírio, abrir os olhos do seu coração para que você possa perceber, oh meu Deus, a sua nudez e a sua aparente pobreza. Apocalipse 3:20 diz assim, atenção, o que diz? Eu tenho permanecido à porta e estou. Jesus está na porta da sua casa, do seu coração, da sua igreja, e continua batendo. Esse versículo é para a igreja, não é para falar de evangelismo para quem não tem Jesus. Jesus está batendo, está chamando, está gritando do lado de fora, estou à porta batendo constantemente. Ele usa o termo constantemente e diz aqui, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. O que esse crente abençoado, que essa igreja abençoada está ouvindo? Não sei, mas a voz de Jesus aqui não é, porque ele continuou do lado de fora batendo. Por isso ele diz, é uma igreja morna. Diz que está tudo bem, aparentemente ela se acha rica, plena, aparentemente ela se acha bem vestida com a sua roupa de marca. Mas eu quero dizer para ela, Jesus disse para ela, é pobre, miserável, cego e nu. Precisa de verdadeira riqueza, precisa de vestes nupciais, precisa de colírio para os olhos. Essa precisa ser a nossa postura. Nós precisamos nos avaliar diante de Deus, pedir para que Ele sonde o nosso coração, para que nós possamos refletir a respeito disso e saber se nós somos de fato uma igreja como Laodiceia. Eu não estou falando aqui corporativamente. O que eu estou dizendo para vocês é que individualmente, como igreja individual, nós precisamos avaliar
a nossa posição. Eu vou dar conta da sua vida. Não sei porque eu olhei para você, Juliana, mas eu não vou dar conta daquilo que você faz, mas eu vou dar conta daquilo que eu te ensino. Agora, se Jesus está lá de fora batendo e não ouve, será que vai ouvir a mim? Cuidado com quem você está ouvindo, porque isso vai te levar ao sucesso ou pode te levar ao fracasso. E não estou falando de salvação. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, ninguém vai tirar você das mãos de Jesus. Mas Jesus tem muito mais, diga muito mais. Muito mais. O pastor Isaías falou sobre isso de manhã. É o superlativo de Deus. É sempre muito mais, muito mais, muito mais bênção, muito mais alegria, muito mais poder, muito mais unção, muito mais responsabilidade. Apocalipse 3:22 para completar. Que todo aquele que pode ouvir, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito está dizendo às igrejas. O Espírito está ministrando para nós hoje. Esse é um tempo de recomeço, de reconstrução. E nós precisamos ter as posturas corretas e recomeçar da maneira de Deus para nós. Ouvindo, crendo e agindo de acordo com o princípio, de acordo com a vontade, de acordo com o ensino de Jesus e com o ensino apostólico. Por isso hoje, se nós ouvirmos a voz de Jesus batendo na porta, a gente não deve endurecer o coração. Vamos abrir a porta. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele mudar. Isso chama metanoia. Quem já fez o curso de maturidade sabe. É a mudança da alma, transformação da alma. O Espírito você já recebeu novo, já está pronto. Mas Deus está num processo de transformação da sua alma, da sua mente. Você precisa querer. Por isso ele diz lá, tem um preço. Conhecer, se esforçar e prosseguir em conhecer. Eu falo de hábitos espirituais, de decisões que nós tomamos, de escolhas que nós fazemos. Nunca ser indiferente, nunca negociar a presença de Deus por qualquer outra coisa, seja ela qual for. No final, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Quantos entenderam isso e crerem comigo? Diz amém? Fica de pé então em nome de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso a Ele.